Exploração, em busca da liberdade que existe aqui e agora. Seja qual for o ponto do passado em que sua consciência esteja presa, além de se libertar diretamente desse problema, desenvolva o hábito de dar a volta por cima. A maioria de nós sabe perfeitamente como encontrar problemas e limitações. Somos especialistas em encontrar limitações devido ao nosso hábito de encontrar problemas quando eles não existem. A liberdade que é inerentemente nossa está sempre mais próxima do que nosso próximo pensamento. A razão pela qual perdemos nossa liberdade é que pulamos de pensamento em pensamento, de uma percepção familiar para outra, esquecendo o que realmente está acontecendo aqui e agora. Mesmo quando estiver trabalhando em um determinado problema, permita-se olhar onde o problema não existe. Observe que mesmo o seu pior problema nem sempre está com você no momento presente, agora. Quando você começar a ter consciência da liberdade ilimitada de sua natureza essencial, descobrirá que tal consciência coloca todos os seus chamados problemas em sua perspectiva adequada e permite que você viva seu estado natural de liberdade agora. O processo a seguir irá ajudá-lo a se mover nessa direção. É uma forma de vivenciar o que está além de seus problemas aparentes e entrar em contato com a segunda forma de liberação, a aceitação. Torne-se facilmente consciente de suas percepções sensoriais, começando com seu sentido de audição. Você saberia se limitar a ouvir ou aceitar o que está sendo ouvido neste momento. Então, enquanto você continua focando no ouvido, você também saberia aceitar o silêncio que envolve e permeia tudo o que é ouvido. Por alguns minutos, mude continuamente de ouvir o que é ouvido para ouvir o que não é ouvido, e vice-versa, incluindo seus pensamentos. Quando se sentir pronto, concentre-se no que vê. Você saberia aceitar o que quer que seja visto, com o melhor de sua capacidade. Então, você também saberia aceitar ou observar o espaço, ou o vazio, que envolve cada imagem e cada objeto, incluindo o espaço em branco entre as linhas desta página. Alterne novamente entre as duas percepções por alguns momentos. Em seguida, concentre-se em quaisquer sensações que surjam neste momento. Você saberia aceitar qualquer sensação que seja percebida neste momento. Então, você saberia aceitar o espaço, ou a ausência de sensação, que envolve qualquer sensação. Alterne suavemente as duas formas de percepção. Então, você saberia como se concentrar em um problema específico e aceitar essa memória com todas as imagens, sons, sensações, pensamentos e sentimentos que estão associados a ela. Você notaria então que a maior parte de sua experiência ocorre fora desse problema específico. E você poderia pelo menos aceitar a possibilidade de que esse problema não seja tão absorvente quanto parecia. Passa alternadamente da aceitação do problema e suas percepções associadas, à observação e aceitação do que é realmente aqui e agora. Ao fazer tudo isso, você verá que progressivamente adquire um novo senso de clareza em relação aos seus supostos problemas, além de perceber o requinte do que já existe aqui e agora. Crescer pode ser divertido. Peço-vos que participeis ativamente no processo de libertação. Quanto mais você coloca nele, mais você vai sair dele. Mas deixe de lado quaisquer ideias desagradáveis que você tenha sobre o trabalho. Muitas pessoas acreditam que nada se consegue sem dor. Ao praticar o desapego, tenho certeza de que descobrirá que isso não precisa ser verdade. Em vez de trabalhar nesse processo, permita-se embarcar nele como um jogo de explorar tudo o que é realmente possível para você. Sim, o crescimento pessoal e a cura, tornar-se um todo, podem ser divertidos e divertidos. Tenha a coragem de introduzir grandes mudanças para melhor em sua vida. Conceda a si mesmo a felicidade, o sucesso e o bem-estar que você merece. Eu quero que você tenha tudo isso, e este processo foi desenvolvido para ajudá-lo a chegar lá. Quando você deixar a facilidade, a simplicidade e o incrível poder do método Sedona se manifestarem nas páginas deste livro e através de suas explorações pessoais, você terá uma ferramenta que sempre estará com você a partir deste momento. Por quase 30 anos, pessoas como você têm usado essa técnica incrível para melhorar radicalmente todos os aspectos de suas vidas. 3. Seu mapa para a liberdade emocional. Por favor, leia este capítulo com a mente e o coração abertos.
Ele é projetado para ajudá-lo a analisar e liberar através dos 9 estados emocionais fundamentais que todos nós experimentamos ao longo do dia: apatia, tristeza, medo, desejo, raiva, orgulho, coragem, aceitação e paz. Essas informações o ajudarão não apenas a ver seus sentimentos e os dos outros com mais clareza, mas também a incorporar o processo de liberação consciente em sua vida. Liberdade e imperturbabilidade. A liberdade, ou indiferença, é o objetivo final do método Sedona, a liberdade de decidir ter, ser, ou fazer, ou não ter, ser ou fazer qualquer coisa e tudo. Este é o estado natural de ser quando nada que acontece em nossa vida pode nos perturbar mais. Sua liberdade já está aqui e agora, logo abaixo da superfície de suas emoções, e à medida que você domina a liberação, você eventualmente a descobrirá. Então nada e ninguém pode perturbá-lo. Você estará ciente de tudo o que está acontecendo e se divertirá, mas não se sentirá apegado ou preocupado com nenhum resultado específico. Você permanecerá calmo, em paz. Você pode estar dizendo para si mesmo agora: não sei se quero deixar todas as minhas emoções de lado. Eles dão cor à vida. Eles me fazem sentir vivo. Asseguro-lhe que a libertação de modo algum leva à falta de vida emocional. Exatamente o contrário acontece. Como geralmente nos retraímos tanto, não nos permitimos sentir o suficiente. Essa dormência nos separa da bondade natural e da riqueza da vida muito mais do que nos separa das chamadas emoções negativas. Quando você entender que pode deixar de lado seus sentimentos e começar a fazê-lo, será capaz de sentir tudo em maior grau e de uma maneira muito positiva. Você ficará seguro sabendo que nenhum sentimento tem poder sobre você, a menos que você decida permitir que eles o façam. Descubra sua intuição. Outra razão pela qual muitas pessoas hesitam quando começam a deixar de lado os sentimentos é a crença de que eles fornecem informações e insights importantes. Minha experiência me diz o contrário. Embora os sentimentos restritivos possam parecer surgir do mesmo lugar abaixo da consciência que a intuição é de fato o conhecimento natural de nossa verdadeira natureza, que é bloqueada pelas emoções. Quando liberamos, descobrimos a intuição. Lester Levinson costumava dizer: a intuição só está certa 100% das vezes. É algo que pode ser difícil para você aceitar até descobrir a diferença entre sua intuição e suas reações emocionais. Portanto, use o processo de desapego para melhor distingui-los. Basta soltar na hora certa e prestar atenção. Você logo descobrirá que, à medida que abandona um sentimento restritivo, ele diminui ou desaparece, enquanto a intuição apenas se torna mais claro e calmo quando você libera. Você não pode liberar a intuição. Na verdade, quanto mais você liberar, mais intuitivo você será, sem sequer precisar liberar no momento. Os 9 estados emocionais. Inerentes a todos nós estão 9 estados emocionais: apatia, tristeza, medo, desejo, raiva, orgulho, coragem, aceitação e paz. No final deste capítulo, esses estados emocionais são listados em um gráfico. Eles estão situados ao longo de uma escala de energia e ação. Na apatia, quase não temos energia e tomamos pouca ou nenhuma ação externa. Temos mais energia e fazemos mais atividade externa quando ascendemos ao luto. Cada emoção sucessiva nessa escala, até a paz, tem mais energia e nos dá maior capacidade de ação externa. Talvez a seguinte analogia seja útil para você. Imagine que suas emoções são como experimentar um mar de energia sendo canalizado através de uma mangueira, representando seu corpo e mente. Quando você está em apatia, a mangueira está quase completamente enrolada e dobrada, então deixa muito pouca energia passar. Na tristeza, é um pouco mais aberto. Quando você chega à coragem, ela está aberta, para que você possa concentrar sua energia na criação do que decidir. Em paz, não há mais constrição. O mar e você são um e o mesmo. Entre outras coisas, pensar sobre suas emoções dessa maneira pode ajudá-lo a parar de se julgar por quaisquer sentimentos que tenha ou não tenha. Afinal, as emoções nada mais são do que energia. Por favor, use o lembrete neste capítulo para ajudá-lo a identificar qual estado emocional você está experimentando em um determinado momento.
Consulte as listas de palavras e frases que descrevem cada um dos 7 estados emocionais sempre que tiver problemas para se conectar com o que está sentindo. Por exemplo, se você perceber que muitas vezes cede, tem sentimentos negativos sobre si mesmo ou os outros, ou apenas tem dificuldade em começar, provavelmente está experimentando um estado de apatia. Você pode se pegar pensando: eu não sou como todo mundo. Tenho razão. Eu sou mais esperto do que ninguém, ou que você se sente satisfeito consigo mesmo e melhor do que. Pensamentos e sentimentos dessa natureza indicam que você provavelmente está vivendo um estado de orgulho. Ao trabalhar com este material, você provavelmente descobrirá que pode se relacionar mais facilmente com certas emoções do que com outras e que tende a passar mais tempo experimentando alguns estados emocionais do que outros. No entanto, é importante trabalhar para liberar suas emoções enquanto experimenta todos os 9 estados emocionais, a fim de alcançar a verdadeira quietude e liberdade na vida. As 9 categorias emocionais são uma maneira de entender a grande parte de nossa mente que está abaixo de nossa consciência. Essa parte da mente é como uma gaveta de lixo, você sabe, onde jogamos tudo que não sabemos mais o que fazer com isso. Alguns de nós têm um depósito, um sótão ou uma garagem desse estilo. Com o tempo, fomos jogando nessa parte de nossa mente tudo o que não sabíamos como lidar ou que, de qualquer forma, não foi resolvido. Como mencionei antes, qualquer sentimento que não seja liberado é armazenado na mente subconsciente, que está repleta de detritos emocionais e pensamentos e sentimentos restritivos. Dado o acúmulo de questões não resolvidas que a maioria de nós desenvolve, muitas vezes é difícil lembrar o que consideramos importante e muito fácil lembrar o que gostaríamos de esquecer. Não sei qual será o seu caso, mas quando eu costumava usar uma gaveta de lixo, ficava frustrado sempre que tentava encontrar algo nela. No final, esvazie e organize seu conteúdo. Com o método Sedona, você também pode fazer o mesmo com sua mente. Ao passar o tempo trabalhando com os 9 estados emocionais e liberando-os, você verá: entender meus sentimentos me dá uma vida mais serena e focada. Quando sentimos apatia, parece-nos que o desejo está morto e que não serve para nada. Não podemos fazer nada e ninguém pode nos ajudar. Sentimos-nos inchados e pesados, e não vemos saída possível. A mente pode estar cheia de tanto barulho que nos tornamos entorpecidos. As imagens que vemos são restritivas e destrutivas. Só pensamos no fracasso e que não podemos fazer nada, nem ninguém pode fazer nada. Temos pouca ou nenhuma força para agir sobre essas imagens e pensamentos, porque somos puxados para dentro em muitas direções opostas. Cheryl era aposentada e morava na mesma casa há 30 anos, período que passou recolhendo todo tipo de objetos e entulhos. Na verdade, a casa dela parecia aquela gaveta de lixo que eu estava falando antes quando me referia à mente subconsciente. Quando decidiu participar do curso básico do método Sedona, disse que se sentia muito pesada e apática com a situação ao seu redor. O interessante foi que durante o curso ele nunca se libertou diretamente de tudo relacionado à sua ânsia de acumular lixo ou sua apatia. Ele estava apenas fixando seu alvo na falta de determinação dela. Mas quando ela chegou para a segunda semana de aula parecendo mais vital, ela contou animadamente como, enquanto se soltava ao longo da semana, ela se viu limpando e jogando coisas fora. Quando tudo ao seu redor estava em melhor forma, sua força e autoconfiança aumentaram sistematicamente. Ele disse que estava se forçando a limpar seu. Ao visualizar a escala de energia e ação, ou ao revisar o gráfico no final deste capítulo, imagine que coragem, aceitação e paz estão enterradas sob outras emoções. Me sinto mais presente em cada momento. O curso do método Sedona me deu o que outros cursos nunca me deram: um sistema bem definido que me ajuda a atingir meu objetivo de abrir mão de barreiras. Além disso, sei decidir por mim mesmo para onde ir e com que velocidade ir. Quando você deixar de lado sua apatia, sua tristeza, seu medo, seu desejo, sua raiva e seu orgulho, você estará revelando essas emoções de energia superior que constituem quem você realmente é e que sempre esteve lá. O resultado será que toda a sua vida mudará completamente. Tudo será mais fácil para você. Você deve ter em mente que esse turno
completo pode não acontecer imediatamente. Pode ser um processo gradual. No entanto, cada vez que você se envolve no processo de liberação, não importa por onde comece, seja apatia, tristeza, medo, desejo, raiva ou orgulho, você descobrirá que naturalmente tende a gravitar em direção à coragem, aceitação e paz. Reconhecer suas virtudes ocultas dessa maneira pode fazer uma grande diferença na maneira como você se sente e age, e na ideia geral que você tem da vida. B.V. Gent, Bélgica. Apatia. Ao ler as 9 sessões a seguir, tente ser o mais aberto possível a quaisquer sentimentos, pensamentos ou imagens que surgirem. Peço que pare sempre que quiser liberar qualquer coisa que apareça. E pare no final de cada sessão para passar algum tempo liberando o que estiver em sua consciência. Que todas as emoções estão relacionadas entre si de uma forma muito organizada. Isso o ajudará a filtrar esse acúmulo, descartar o que não precisa mais e descobrir o que é importante para você. Quando você soltar, notará que sua mente se torna mais aguçada e sua memória progressivamente mais clara. Você não apenas verá mais claramente o que está sentindo no momento, mas também começará a entender melhor as emoções de outras pessoas. Imaginamos nossas tristezas e nossas deficiências, e muitas vezes nos perdemos nessas imagens. Só pensamos no quanto sofremos, no que perdemos e se conseguimos alguém para nos ajudar. Quando você o largaria? Fracasso. Frio. Desamparado. Impreciso, incorrigível, indeciso, indiferente, insensível, inútil, invisível. Morto. Negativo, não importa, não me importo. Não posso vencer, esquecido. Perdedor, perdido. Preguiçoso, por que tentar? Qual é o ponto? Resignado, sem graça. Vamos esperar, vaidoso. Em casa, mas nunca chegou a isso. Quando ele relaxou com a liberação, ele se viu fazendo essas tarefas. Repita o processo de liberação mais algumas vezes até sentir que pode liberar parte ou todo o que está sentindo. Em seguida, passe para o próximo sentimento. Reserve alguns minutos para lembrar a última vez que você ou alguém que você conhece se sentiu apático. Então pense por um momento sobre o sentimento que tal memória produz em você neste momento. Palavras e expressões que descrevem apatia. A pena. Você saberia como aceitar esse sentimento da melhor maneira possível? Desistir. Oprimido. Entediado. Sonolento. Exausto. Isolado. Letárgico. Preso. Condenado, choque nervoso. Excessivamente cansado, deprimido, derrotado, desencorajado. Descentralizado, descuidado. Apático, desespero, desiludido, desmoralizado. Desolado, desperdiçado, desprezível, distraído, obstinado, entorpecido, é tarde demais. Quando sentimos tristeza ou dor, queremos que alguém nos ajude porque achamos que não podemos fazer nada sozinhos. Achamos que talvez outra pessoa possa fazer alguma coisa. Imploramos que alguém haja por nós. Nosso corpo tem um pouco mais de energia do que no estado de apatia, mas está tão contraído que dói. Nossas mentes estão um pouco menos confusas do que na apatia, mas ainda são barulhentas e monótonas. Você saberia como derrubá-lo? O medo. Palavras e expressões que descrevem o luto. Você saberia como aceitar esse sentimento, ou melhor do que você pode. Ninguém se importa. Abandonado, abatido, acusado, atormentado. Saudade, aflito, atormentado, envergonhado. Consternado, culpado. Decepcionado, negligenciado. Desolado, desespero. Dor, enganado, exausto, ferido, ignorado, impotente. Incompreendido, inconsolável, inepto. Infeliz, pena. Quando sentimos medo, queremos atacar, mas não o fazemos, porque achamos que o risco é muito grande. Acreditamos que certamente receberemos mais. Você saberia como derrubá-lo? Quando? Ferido, luto. Choroso, maltratado, marginalizado. Melancolia. Ninguém me ama, indesejado, sem direito, indesejado. Nostalgia. Esquecido, luto, perda. Arrependimento, pobre de mim porque eu. Rejeitado. Rebaixado.
remorso, se pelo menos torturado, traído, triste, vulnerável, você o largaria. Quando a mãe idosa de Sarah sofreu um derrame, Sarah percebeu que suas vidas haviam mudado. Ela se sentiu profundamente triste por perder o relacionamento que costumavam desfrutar quando sua mãe se sentia forte. Dada a quantidade de ajuda que sua mãe precisava agora, era como se Sarah estivesse assumindo o papel de mãe e sua mãe como filha, pelo menos algumas vezes. Chegou um dia em que Sarah decidiu mergulhar em sua dor e encontrou um pouco de paz. Ela percebeu que, usando o método Sedona, ela poderia se permitir sofrer adequadamente, em vez de ficar presa em um estado permanente de luto. Embora houvesse tristeza e incerteza, havia também um sentimento de grande alívio e movimento. A liberação tornou mais fácil para ela aceitar as mudanças que haviam ocorrido em sua mãe. Antes de continuar, repita o processo de liberação mais algumas vezes até sentir que pode liberar parte ou tudo o que está sentindo. Em seguida, passe para o próximo sentimento. Reserve alguns minutos para se lembrar da última vez que você ou alguém que você conhece sentiu pena. Então pense por um momento sobre o sentimento que tal memória produz em você neste momento. Você saberia como aceitar esse sentimento da melhor maneira possível? Palavras e expressões que descrevem o medo. Reserve alguns minutos para se lembrar da última vez que você ou alguém que você conhece sentiu medo. Então pense por um momento sobre o sentimento que tal memória produz em você neste momento. A liberação é uma ferramenta maravilhosa para lidar com o medo, como Judy descobriu em um acampamento no Marrocos e no Quênia. Em uma estrada isolada e muito pobre nas montanhas do Atlas, o SUV em que ela e 11 outras pessoas viajavam de repente capotou e começou a girar. Por alguns momentos, todos pensaram que iam morrer, até que o veículo parou no meio do penhasco. Com o coração batendo forte, todos eles desceram cuidadosamente do carro e subiram a encosta, onde foram deixados à própria sorte durante a noite em condições terríveis. Estava frio e o vento soprava. Eles tinham poucas provisões, alguns deles sofriam de diarreia e um homem ferido teve um colapso nervoso. No entanto, em meio a tudo isso, Judy não parou de liberar seu medo. O resultado foi que ela estava calma, até mesmo fascinada, imaginando se eles conseguiriam sair dessa situação e pensando que aquela era uma aventura incrível, finalmente terminada. E o melhor de tudo, ele viveu para contar, sem arrastar nenhum sentimento traumático pelo que havia acontecido. Mau pressentimento, medo do palco, náusea. Nervoso, obcecado, pânico, paralisado, paranoico, cauteloso, preocupado, suspeito, reservado, suado, supersticioso, suspeito, tremendo, tenso, apavorado, tímido, hesitante, vulnerável. Golpes que damos. Queremos começar, mas não fazemos porque achamos que vamos nos machucar. Nosso corpo tem um pouco mais de energia do que na tristeza, mas ainda está tão contraído que é acima de tudo doloroso. Os sentimentos sobem e descem rapidamente, como água fria em uma panela quente. A mente está um pouco menos confusa do que na dor, mas ainda é barulhenta e monótona. Nossas imagens e pensamentos são sobre fatalidade e destruição. A única coisa que nos ocorre e a única coisa que vemos é que vamos nos machucar, o que podemos perder, e que devemos proteger a nós mesmos e aos que nos rodeiam. Quando? Ameaçado. Apreensivo. Assustado. Aterrorizado. Preso. Envergonhado. Cauteloso. Covarde. Autoconsciente, desconfiado. Querendo escapar, desesperado, dúvida, cético, evasivo, histérico. Horrorizado, mal-humorado, incerto, inquieto, inseguro, irracional. Você saberia como derrubá-lo? Você o largaria? O desejo. Nossos pensamentos lidam com o que precisamos obter e não temos. Antes de passar para a próxima sensação, repita o processo mais algumas vezes até sentir que pode deixar de lado parte ou tudo o que está sentindo. Libidinoso. Licencioso. Manipulador. Conivente. Mesquinho, mau. Posso esperar, nunca o suficiente, sempre insatisfeito, obcecado, perverso, possessivo, insistente, previsão, eu quero, predatório, desonesto, imprudente, eu tenho que ter, voraz. Temos um sentimento oculto de que não podemos, ou não devemos, tê-lo.
Nosso corpo tem um pouco mais de energia do que no medo. Ainda está bastante contraído, mas agora as sensações são às vezes agradáveis, especialmente quando comparadas às 3 emoções anteriores de energia inferior. Os sentimentos podem ser muito intensos. Nossa mente está um pouco menos confusa do que no medo, mas ainda com os barulhos e obsessões. Podemos tentar aliviar nossas imagens com fantasias positivas, mas no fundo elas são realmente imagens do que não temos. Palavras e expressões que descrevem desejo. Acumulador. Alheio ao que o cerca, desejo. Compulsivo, excessivo, descontrolado, impiedoso, egoísta, invejoso, exigente, explosivo, frenesi, frustrado. Glutão, faminto, impaciente. Impulsivo, insaciável, insensível, lascivo. Ron é um fã de basquete que vive em Seattle com uma paixão pelos Sonics. No ano em que a equipe estava nos playoffs contra o Chicago Bulls, ele estava em intenso estado de desejo. Ele se lembrava de quando criança perder a paciência ao se preocupar com um jogo. Ele literalmente tremia com o esforço de querer que seu time ganhasse. Assim, nas poucas vezes em que teve a oportunidade de assistir a uma final entre Sonics e Bulls, passou o tempo nas arquibancadas liberando o desejo que tinha de controlar o resultado. Isso a fez se sentir muito melhor. Ele gostou muito mais do jogo e, o mais engraçado, pareceu-lhe que estava liberado como se 10.000 pessoas estivessem fazendo isso. Ron não aplaudiu mecanicamente o time e, no final do jogo, com os nervos à flor da pele, ele sentiu a mesma euforia. Hoje, sua esposa tira sarro de Ron ter que ir a todos os jogos, porque os Sonics vencem sempre que ele os vê jogar das arquibancadas. Quando sentimos desejo, queremos possuir. Nós queremos. Desejamos dinheiro, poder, sexo, pessoas, lugares e coisas, mas vacilamos. Podemos ou não alcançá-lo. Não importa o quanto alcancemos, nunca estamos satisfeitos e raramente desfrutamos do que temos. Obstinado. Argumentativo. Duro. Furioso, irritado. Exigente, explosivo, frustrado, furioso, furioso. Hostilidade, mal-humorado. Impaciente, indignado. Paige guardava rancor contra um ex-namorado que ela achava que a havia traído. Embora o relacionamento deles tivesse terminado há 2 anos, sempre que pensava nele, sentia tanta raiva que praticamente a paralisava. Quando isso aconteceu, ele se permitiu imaginar maneiras de se vingar. Enquanto ele continuava alimentando a memória do dano que havia sido feito a ele, a dor da experiência ainda estava viva. E, mais importante, a raiva que sentiu o impediu de iniciar um relacionamento novo e satisfatório. Quando sentimos raiva, queremos atacar e parar os outros, mas hesitamos. Podemos ou não. Nosso corpo tem um pouco mais de energia do que no desejo. É menos contraído, e as emoções muitas vezes podem ser muito intensas e explosivas. Nossa mente está menos confusa do que no desejo, mas continua com os ruídos, a teimosia e a obsessão. Nossas imagens se referem à destruição e ao que vamos fazer com os outros. Nossos pensamentos são sobre como fazer justiça por nós e fazer os outros pagarem. Essa força pode nos assustar, fazendo-nos regredir para experiências de energia mais baixas, até mesmo causando danos. As ações que empreendemos são principalmente destrutivas para nós mesmos e para aqueles que nos rodeiam. Você o largaria? Reserve alguns minutos para se lembrar da última vez que você ou alguém que você conhece sentiu desejo. Então pense por um momento sobre o sentimento que tal memória produz em você neste momento. Quando Paige fez o curso do Método Sedona, um de seus objetivos era liberar sua raiva profunda e perdoar seu antigo namorado. Na aula, ela ficou surpresa ao descobrir como era fácil para ela deixar de lado as mágoas e decepções que ela ainda tinha, e que elas desapareceram com apenas algumas sessões de perguntas. Quase imediatamente ela começou a se abrir para a possibilidade de um novo relacionamento. Então, sempre que surgiam sentimentos negativos, ela simplesmente os liberava e se sentia mais leve, mais feliz e mais otimista em relação à vida. Quando você saberia como aceitar esse sentimento, ou melhor do que você pode? Palavras e expressões que descrevem raiva. Antes de passar para a próxima sensação, repita o processo de liberação mais algumas vezes até sentir que pode deixar de lado parte ou tudo o que está sentindo.
Você saberia como derrubá-lo? Acalorado, agressivo, irritado, furioso, amargo, ardente, beligerante, brusco, cáustico, ciumento, irritado, desafiador, implacável, destrutivo. A ira. Assim como nos sentimentos anteriores, repita o processo várias vezes até sentir que pode deixar de lado parte ou tudo o que está sentindo. Então continue. O orgulho. Impiedoso. Instintos assassinos, irado, irritado, louco. Rude, malicioso, mesquinho, teimoso. Odioso, perverso, petulante, insistente. Quando sentimos orgulho, queremos manter nosso status. Não estamos dispostos a mudar ou mudar, portanto, impedimos que outros se movam para evitar que nos ultrapassem. Nosso corpo tem um pouco mais de energia do que na raiva, mas muitas vezes não temos. Embora seja menos contraído, geralmente é opaco e menos visível. Nossa mente está um pouco menos confusa do que na raiva, mas ainda é barulhenta, rígida e egocêntrica. Raiva. Rebelde. Ressentido, rigoroso. Selvagem. Severo, rebelde. Teimoso. Vingativo, cruel. Violento, vulcânico. Nossas imagens e nossos pensamentos referem-se ao que fizemos e ao que sabemos. Se estivermos de alguma forma cientes dos outros, esperamos que eles percebam o quão bem escondemos nossas dúvidas incômodas. Reserve alguns minutos para lembrar a última vez que você ou alguém que você conhece sentiu raiva. Então pense por um momento sobre o sentimento que tal memória produz em você neste momento. Martin era o que a maioria consideraria um executivo dinâmico. Em sua carreira profissional, logo subiu na empresa sem se preocupar muito com quem estava pisando no caminho. No entanto, quando ele comprou as fitas do método Sedona, foi porque havia batido em um muro em sua profissão. Eu achava que ainda estava fazendo a coisa certa, mas não estava mais obtendo os resultados que queria. Várias promoções o haviam esquecido, e ele não entendia porque seus chefes não viam que ele era muito melhor do que as pessoas que eles promoviam. Você saberia como aceitar esse sentimento da melhor maneira possível? Ouvindo as fitas, Martin descobriu que havia caído no orgulho, cegando-o para suas falhas e impedindo-o de aproveitar o apoio que estaria disponível para ele se estivesse aberto a recebê-lo. Quando se demitiu, passou a valorizar mais os colegas de trabalho de forma mais espontânea e se sentiu mais disposto a trabalhar para toda a equipe, sem tentar manter com eles a distância que costumava manter. Depois de fazer essa mudança, ele foi promovido. Hoje Martin sabe que pode continuar subindo até o topo sem ter que pisar em ninguém no caminho. Você saberia como derrubá-lo? Palavras e expressões que descrevem orgulho. Você o largaria? Autoabsorvido, entediado. Apegado a ideias quando? Isolado. Altivo, arrogante. Temos a vontade de deixar ir e seguir em frente. Nosso corpo tem muito mais energia do que orgulho, e podemos usá-lo para ações externas e construtivas. A energia que temos à nossa disposição é abundante e clara. A mente é menos confusa do que no orgulho, e muito menos barulhenta. Somos flexíveis, capazes de se recuperar e manter a mente aberta. Nossas imagens e nossos pensamentos referem-se ao que podemos fazer e aprender, e como podemos ajudar os outros da mesma maneira. Somos motivados e só dependemos de nós mesmos, sem deixar de querer o sucesso dos outros. Sabemos rir em voz alta, mesmo de nossos próprios erros. Vida é divertida. Quando? Toda vez que dizemos sim a perguntas libertadoras, aproveitamos a energia da coragem. Como esse é nosso estado natural, podemos acessá-lo a qualquer momento. Reserve alguns minutos para lembrar a última vez que você ou alguém que você conhece se sentiu orgulhoso. Então pense por um momento sobre o sentimento que tal memória produz em você neste momento. Você o largaria? Podemos corrigir. Podemos mudar qualquer coisa sempre que necessário. Quando sentimos coragem, estamos dispostos a agir sem hesitação. Podemos fazer. Inflexível. Insensível. Inteligente. Intolerante. Irrepreensível. Cheio de preconceitos, mimado, melhor do que você, nunca erra. Obstinado, paternalista, petulante, presunçoso, direto, exultante, rígido. Sabe tudo, sanctimonioso.
autossatisfeito, julgador, superior, teimoso, vaidoso. Você saberia como derrubá-lo? Autoritário, fechado, confiante, crítico, desdém, desdenhoso, desdenhoso, distraído, dogmático, egoísta, presunçoso, esnobe, especial, estoico, falsa dignidade, falsa humildade, falsa virtude, fanfarrão, frio, hipócrita, destemido, implacável, inexorável a coragem. Você saberia como aceitar esse sentimento da melhor maneira possível. Repita o exercício várias vezes até sentir que pode deixar de lado parte ou tudo o que está sentindo antes de passar para a próxima sensação. Lembre-se de que os 6 primeiros estados emocionais na verdade formam uma casca fina que cobre os próximos 3 sentimentos de coragem, aceitação e paz. Se os 6 primeiros incluem principalmente atitudes do tipo, não posso, à medida que nos permitimos descobrir os próximos 3 estados emocionais, começamos a sentir, eu posso. Momento, por mais oculto que possa parecer devido à predominância de qualquer um dos outros sentimentos. Palavras e expressões que descrevem coragem. Além de instrutor do método Sedona, David é mímico profissional, apresentando um show de 40 minutos sobre os perigos das drogas para alunos de escolas públicas urbanas de Nova York. Todos os anos, pelo menos 20.000 crianças, desde o jardim de infância até a 8ª série, assistem à sua apresentação, e hoje, David os enfrenta com um constante espírito de coragem e aceitação. Mas não foi sempre assim. Durante 5 ou 6 anos, ele teve medo de perder o controle, de não conseguir fazer seu trabalho, ou de não saber dominar os alunos. No local onde ele se apresentou, muitas vezes havia até 500 meninos rebeldes. Ele tinha um vago medo de que algo desse errado, que eles brigassem ou não ficassem quietos, e que o desempenho falhasse. Euforia. Feliz. Firme. Flexível. Forte. Honesto. Humor. Impaciente, incansável, independente, engenhoso, iniciativa. Integridade, destemido, invencível. Cérebro, motivado. Objetivos claros. Otimista. Perspectiva positivo. Pode, receptivo, resoluto, seguro, sensível. Aberto. Acessível. Carinhoso. Afiado. Alegre. Apaixonado. Ousado. Autoconfiante. Resiliente, focado, clareza. Compaixão, competente, visão de futuro, confiante, consciente, criativo, determinado, desperto, dinâmico, disposto, entusiasta, esplêndido, espontâneo, estável, estudioso. Agora, graças aos exercícios de liberação que ele faz antes e durante suas apresentações, David não sente nenhum medo, e muitas vezes vivenciou as situações que temia antes. Pode acontecer que o diretor de um centro libere um grupo inteiro de alunos que não param de gritar, ou que o típico menino que pede tudo para se destacar seja encontrado na plateia. David apenas libera o aperto em seu estômago e calmamente olha para os alunos e diz: estou ansioso para fazer o que estou aqui para fazer por vocês, e em um momento vou continuar como se eu não. Eu teria parado para falar com você. Mas não poderei fazer isso se vocês também fizerem seu show enquanto eu estiver trabalhando. É assim que você ganha crianças. O seu compromisso com a liberdade permitiu-lhe ter uma influência muito positiva com a sua mensagem vital sobre os alunos em risco com os quais atua. David diz: quando ajo com coragem e aceitação, trago harmonia ao mundo. Só posso alcançá-lo quando deixo os sentimentos soltos dentro de mim. Então minhas ações são automaticamente mais amorosas e compassivas. Se você achar difícil deixar de lado um sentimento bom, lembre-se de que, ao fazê-lo, você permite que ele melhore. Todos nós temos uma grande reserva de emoções positivas que outras restritivas escondem. Por isso, muitas vezes os sentimentos positivos são reforçados quando liberamos, enquanto os negativos são enfraquecidos. Além disso, você enfraquece sua tendência eterna de se conter e se apegar. Repita o processo de liberação mais algumas vezes até sentir que pode liberar parte ou todo o que está sentindo. Em seguida, passe para o próximo sentimento. Solícito, vigoroso a aceitação. Vivo. Quando experimentamos a aceitação, temos e desfrutamos tudo do jeito que é.
Não temos necessidade de mudar nada. É assim que as coisas são, e tudo bem. São lindos do jeito que são. Nosso corpo tem muito mais energia do que coragem. A maior parte dessa energia está em repouso, mas disponível para nós se precisarmos. É uma energia leve, quente e aberta. A mente está menos confusa do que na coragem, e quase silenciosa e satisfeita. Nossas imagens e nossos pensamentos estão apaixonados pelo requinte das coisas. A vida é alegre. Reserve alguns minutos para lembrar a última vez que você ou alguém que você conhece sentiu raiva. Então pense por um momento sobre o sentimento que tal memória produz em você neste momento. Ralph e sua esposa estavam participando de um retiro de 7 dias comigo em Sedona. Todas as manhãs, antes do início do período letivo, eles costumavam dar um passeio. Um dia, eles chegaram a um lugar conhecido como Bell Rock, onde Ralph passou um tempo soltando seus alvos. Quando o sentimento muito familiar de "isso nunca vai acontecer" veio sobre ele, ele imediatamente reconheceu que a mensagem era apenas um sentimento. Ele nem precisava segurá-lo. O que tornou a experiência tão especial foi o quão visual ela era. Enquanto ela estava lá, ela podia ver um turbilhão de sentimentos brotando dentro dela, e ela observou enquanto ela simplesmente os aceitava sem ter que estender a mão para segurá-los. A imagem do redemoinho foi repetida várias vezes, sempre com menos força, até que finalmente desapareceu. Você saberia como aceitar esse sentimento, ou melhor do que você pode. Embora toda aquela visão não tenha durado mais de 1 minuto, foi de grande força. Diz Ralph, era como um cachorro de rua chegando à porta, e eu sabia que se nutrisse o sentimento, ele voltaria. Mas se ele não o fizesse, eventualmente ele iria. De volta à aula, ele contou como se sentiu bem e livre. Você saberia como derruba-lo? Palavras e expressões que descrevem aceitação. Você o largaria? Aberto. Abundância, amoroso, grato. Alegre, ardente, harmonia, harmonioso, admiração quando. Bem-estar. Caloroso, compassivo, carinhoso. Compreensão, considerado. Cortês, delicioso, educado. Lembre-se de fazer tudo o que puder para deixar de lado os sentimentos positivos. Assim como nos sentimentos anteriores, repita o processo várias vezes até sentir que pode deixar de lado parte ou tudo o que está sentindo. Então passe para o último sentimento: paz. Empatia, enriquecido, equilibrado, eufórico. Bonito. Indulgente, ingênuo, integrativo, intuitivo. Brincalhão, magnânimo, nada a mudar a paz. Naturalidade. Participante, plenitude. Radiante, confiante, sensível, agradável, calmo, eu tenho terno. Tudo está indo bem quando experimentamos a paz, sentimos, eu sou. Eu sou um todo, algo completo em mim. Todos e tudo fazem parte de mim. Tudo é perfeito. O corpo tem muito mais energia do que na aceitação, mas está em total repouso, calmo. A energia é calma e silenciosa. A mente, clara e vazia, mas plenamente consciente. Não há necessidade de imagens ou pensamentos. A vida é como é, e está tudo bem. Reserve alguns minutos para lembrar a última vez que você ou alguém que você conhece se sentiu aceito. Então pense por um momento sobre o sentimento que tal memória produz em você neste momento. Minha corretora, Stephanie, me contou sobre um momento de paz e realização pessoal que ela havia experimentado recentemente enquanto segurava o bebê de 6 semanas de seus amigos. Enquanto o bebê se aconchegava inocentemente em seu peito, Stephanie foi arrebatada pela experiência da confiança do menino. Ele liberou completamente todas as suas expectativas e preocupações. Ele não planejou o futuro nem se preocupou com o passado, apenas descansou no agora com essa pequena criatura. Nada impedia amar e ser amado. Tudo o que ela precisava era de um coração. Você saberia como aceitar esse sentimento da melhor maneira possível. No que dizia respeito à paz, tinha que ser. Você saberia como derruba-lo? Palavras e expressões que descrevem a paz. Você o largaria? Atemporal, calmo. Centrado, consciência. Totalidade, espaço. Eternamente jovem, eterno. Identidade, ilimitado, inesgotável, livre quando. Leve. Perfeição, pleno, puro.
realizado, resplandecente. Ser serenidade, calmo, sou tudo, calmo. Você saberia como aceitar esse sentimento da melhor maneira possível? Quando? Reserve alguns minutos para lembrar a última vez que você ou alguém que você conhece sentiu paz. Então pense por um momento sobre o sentimento que tal memória produz em você neste momento. A ideia de agir racionalmente e não negar nossas emoções tem seu ponto de verdade. No entanto, a maioria de nós se perde e perde a capacidade de decidir em cada uma dessas ideias. Dependendo de como nossa mente racional interpreta nossa entrada sensorial em um determinado momento, muitas vezes podemos oscilar entre uma ideia e outra. Você o largaria? Para concluir nossa jornada pelos 9 estados de energia, vamos dedicar alguns minutos para discutir a seguinte afirmação: sentimentos são apenas sentimentos. Eles não são nós mesmos. Eles não são fatos, e podemos deixá-los ir. Estas palavras simples resumem o conteúdo do método Sedona. Mas o que eles realmente significam? A primeira parte, sentimentos não são nada além de sentimentos, pode parecer evidente, mas não é assim que a maioria de nós vive. Vivemos em uma cultura que se preocupa principalmente com sentimentos em cada extremidade de um amplo espectro. Em um deles, negamos nossos sentimentos e o efeito que eles têm em nossos processos racionais de pensamento, nossa saúde ou nossa experiência de vida. No outro extremo, nós os divinizamos, dando importância exagerada às supostas mensagens que vão transmitir e o que significam sobre quem somos. Eu tinha acabado de discar o número de telefone da garagem para que um trailer fosse enviado, quando um homem correu até mim e disse: "Seu caminhão está pegando fogo." Então ele pegou um extintor de incêndio, quebrou a tampa e apagou o fogo antes que eu pudesse reagir. Normalmente sou uma pessoa que fica calma diante dos problemas, mas nesse caso, foi como se eu fosse um observador de algo que aconteceu com outra pessoa. Victoria Menear, Pleasant Hill, Califórnia. Observe como você se sente após sua jornada pelos 9 estados emocionais. Se você se permitiu sentir a importância do que está lendo, o melhor que pôde, talvez já se sinta um pouco mais relaxado, aberto e em contato com suas emoções. Se você não tem certeza ou não vê nenhuma mudança, não se preocupe. Lembre-se de que você está aprendendo uma nova habilidade e pode levar algum tempo para dominar. Você tem muito mais experiência em reprimir e expressar seus sentimentos do que em deixá-los ir. Em breve você estará mais em contato com eles e será mais fácil para você identificá-los e liberá-los. Você saberia como derrubá-lo? A exploração. Não somos nossos sentimentos. Enquanto eu estava ouvindo o programa de áudio no meu caminhão, algo interessante aconteceu comigo. Eu estava ouvindo alguns barulhos estranhos que não gostava, então dirigi até o posto de gasolina mais próximo e estacionei. A maioria de nós tende a identificar nossas emoções como se fossem quem somos. Como eu disse na introdução e no capítulo 1, essa identificação é encontrada até mesmo na maneira como falamos, por exemplo, quando dizemos que estamos com raiva, em vez de sentimos raiva. É a nossa identificação com os sentimentos que muitas vezes torna mais difícil do que deveria. Seja o ato de liberá-los. Tendemos a nos apegar à nossa identificação com um sentimento porque pensamos, isso é quem eu sou. Acreditamos, sinto, logo existo. Do ponto de vista da libertação, as coisas não são assim. A segunda parte da afirmação, eles não são nós mesmos, nos lembra que esta é uma falsa identificação. Eu recomendo que você examine essa ideia por conta própria. Pense se é mais correto observar que os sentimentos vêm e vão, enquanto você realmente sempre permanece. Se você não tem certeza de quem você é além de seus sentimentos ou emoções, deixe as coisas como estão por enquanto. Ao explorar o método Sedona e começar a praticar a liberação ao longo do dia, você descobrirá sua verdadeira natureza por trás das limitações autoimpostas e criadas emocionalmente. Quando você se encontra perdido na identificação com um sentimento, pode se perguntar: sou este sentimento ou apenas tenho um sentimento? Esta pergunta simples pode ajudá-lo a se diferenciar de uma identidade falsa. Você também pode usar a pergunta na primeira etapa do método, o que estou sentindo, para ajudá-lo a reconhecer que você não é o sentimento. Acontece que você tem um sentimento.
Isso abre a oportunidade de abandoná-lo. Ao avançar na análise da afirmação anterior, chegamos a não são factos. Nunca aconteceu com você pensar que estava certo, que você achava, por exemplo, que alguém que você conhece gostava de você, só para descobrir mais tarde que o oposto era verdade. Ou você já teve certeza de que algo daria errado, apenas para depois dar perfeitamente. Estes são apenas dois exemplos de como nos relacionamos com as informações que recebemos de nossos sentimentos. Vivemos em um mundo de coisas e ideias que são suposições, acreditando que nos relacionamos com fatos. De certa forma, nossos sentimentos nada mais são do que histórias que fizemos sobre um certo conjunto de sensações. Muitas vezes, se não sempre, essas histórias chegam quando o sentimento já surgiu em nossa consciência. Nós então os usamos para explicar por que nos sentimos da maneira que nos sentimos. Tratar os sentimentos como fatos pode ser um problema, porque muitas vezes não percebemos que temos algo como certo até que seja tarde demais. A essa altura, já tomamos uma decisão que nos parecia razoável, mas depois vemos que se baseou em uma reação emocional automática. A última parte da declaração se concentra no que é o tema deste livro: podemos deixá-los ir. Quanto mais você aceitar e usar sua habilidade natural de liberação, mais cada parte de sua experiência será transformada. Comprometa-se com o seu crescimento. Antes de passar para o próximo capítulo, aconselho você a praticar a liberação com os 9 estados emocionais mais algumas vezes. Cada vez que você reler este capítulo, você obterá mais dele e se aprofundará no uso do método. Aproveite a oportunidade para examinar sua vida a partir de uma nova perspectiva de alta e baixa energia e permita-se observar como diferentes estados emocionais afetam sua vida. Além disso, faça o seu melhor para incorporar mais plenamente o processo de liberação em sua vida. Usar o método ao longo do dia é quando a tarefa se torna mais difícil. Mas é assim que você começará a ver os profundos resultados sobre os quais este livro fala. Ansiedade. Louco. Frustrado, selvageria. Sem descanso. Prestes a explodir. Dúvida. Apatia. Abandono. Oprimido. Entediado. Sonolento. Exausto. Isolado. Letárgico. Preso. Condenado ao fracasso. Excessivamente cansado. Deprimido. Derrotado. Desencorajado. Desfocado. Descuidado. Preguiçoso. Desespero. Desiludido. Desmoralizado. Desolado. Desperdiçado. Desprezível. Distraído, forçado, entorpecido é tarde demais. Fracasso, frio, impotente, vago, incorrigível, indeciso, indiferente, insensível, inútil, invisível, morto, negativo, eu não me importo e não me importo, não posso vencer, esquecido, perdedor, perdido. Preguiçoso porque tentar. Hesitante. Irritado. Obcecado. Petulante. Ameaçado. Covardia. Obcecado. Tímido. Sensual. Reservado. Cauteloso. Hostilidade. Frenesi. Irritado. Exceso. Incerto. Alheio ao que te rodeia. Desesperado. Rapaz. Forte. Colérico. Nunca é suficiente, perverso. Suspeito. Altamente tenso. Animado. Insensível. Temer. Vulcânico. Envergonhado. Cai fora. Furioso. Irado. Selvagem. Acumulador. Eu quero. Tímido. Bravo. Com ciúmes. Insaciável. Náusea. Preocupado. Torturado. Traído, triste, tristeza. Vulnerável, tímido. Suporte. Explosivo. Remorso. Rebaixado. Rejeitado, se pelo menos. Argumentativo. Violento. Voraz, rigoroso. Terror. Apanhado, prevision. Não posso esperar, furioso. Instintos assassinos. Agressivo. Odiar. Impulsivo. Medo do palco. Cáustico. Exigente. Horrorizado. Ressentimento. Aflição. Ninguém se importa.
abandonado, abatido, acusado, exausto, aflito, saudade, aflição, atormentado, desanimado, culpado, desapontado, negligenciado, aflito, desespero, dor, enganado, ferido, ignorado, impotente, incompreendido, inconsolável, inepto, infeliz, pena, ferido, luto, choroso, maltratado, marginalizado, melancolia. Ninguém me ama, indesejado, sem direito, não amado, nostalgia, esquecido, luto, perda, arrependimento, pobre de mim, porque eu, fracionado, mandão, frustrado, significa, tenso, aterrorizado, cauteloso, desejo, aquecido, histérico, obstinado, inveja, mau pressentimento, abrupto, eu tenho que possuir, vicioso, tremendo, beligerante, possessivo, resignado, choque nervoso, sem graça, vamos esperar, vaidoso, paranoico, destrutivo, explosivo, impaciente, manipulador de usinagem, evasivo, impiedoso, egoísta, desejos de ira, irresponsável, significa, vingativo, rebelde, paralisado, queimando, licencioso, fome. Qual é o ponto? Cruel, irracional, com medo, cético, desconfiado, indignado, cabeça dura, taimado, suspeito, consentimento in, malicioso, fúria, perverso, compulsivo, pânico, indelicado, glutão, libidinoso, amargurado, inseguro, desafiador, cruel, exigente, sempre, insatisfeito, soliviantado, vulnerável, apreensivo, restringido, obcecado, impaciência, mandão, supersticioso. Seu mapa para a liberdade emocional, mapa dos 9 estados emocionais. Ser livre, falsa virtude, apaixonado, incansável, feliz, deleite, conhecimento, inflexível, espanto, entediado, sedar, rígido, receptivo, competente, acreditava, egoísta, indulgente, compartimento, lúcido, naturalidade, dogmático, cabeça dura, impaciente, alegre, euforia, cortes, ilimitado, centrado, falsa humildade, harmonioso, abrir, dinâmico, melhor que você, eu posso, compaixão, autoabsorvido, nada para mudar, bonito, regoder-se, invencível, resplandecente, fechadas, estudioso, identidade, calma, distante, harmonia, superior, afiado, acordado, falsa dignidade, aceitação, simpático, tranquilo, inexorável, estragado, audacioso, eufórico, magnânimo, realizado, orgulho, autoritário, considerado, reto, humor, arrogante, alheio ao tempo, pretensioso, estável, queimando, decidido, sensato, displicente, vivo, vigoroso, positivo, sentencioso, afetuoso, implacável, clareza, integridade, puro, equilíbrio, cheio de preconceito, honroso, compenetrado, eterno, criativo, altivo, petulante, solícito, satisfeito consigo mesmo, perspectiva, seguro, todo, derrogatório, lúdico, pleno, estoico, imperterrito, compaixão, centrado, forte, enriquecido, eternamente jovem, paz, irrepreensível, alegre, espontâneo, radiante, intolerante, sensato, soja, isolado, intuitivo, paternalista,
santurrão, iniciativa, otimista, caloroso, acessível, flexível, espaço, especial, hipócrita, grato, capaz de recuperar, linda, consciente tudo vai bem, sedar, integrador, inteligente, objetivos claros inteligente, agarrando-se às suas ideias, perfeição, obcecado, empatia, desdém, bem-estar, snob, abrir, entusiasmado, afetuoso, fortitude, macio, plenitude, resfriado, autossuficiente, confinado, seguro, fanfarrão ingênuo, audacioso, independente, motivado, serenidade leve, insensível, educado, nunca errado, firme, inteligente, abundância, preparar, eu tenho, crítico, pretensioso, resolvido, coragem, com visão de futuro, participante. 4. Elimine sua resistência. Em vez de deixar o fluxo da vida nos levar para onde queremos ir, a maioria de nós passa muito tempo nadando contra a corrente. Assumimos que, para conseguir o que queremos, temos que trabalhar duro e lutar contra as águas que nos arrastam para baixo. E se não fosse assim? E se pudéssemos realmente usar o fluxo natural da vida para nos ajudar a conseguir o que queremos? Sem dúvida, você já experimentou como é estar no meio do fluxo. Pense em um dia em que tudo correu perfeitamente. Parecia que você estava no lugar certo na hora certa e fazendo a coisa certa. Agora pense em um dia típico. Qual preferes? O maior obstáculo para permanecer no fluxo do dia, e todos os dias, é se opor ao que é. Boas notícias: você pode deixar de lado a resistência, assim como qualquer outro sentimento. A resistência nos impede de avançar em todos os aspectos de nossas vidas, especialmente no crescimento pessoal e na felicidade. Se você leu até aqui, já terá tido a experiência de liberar muitas vezes os sentimentos. Você provavelmente notou que em certos momentos você está disposto a liberar sem qualquer hesitação, enquanto em outros momentos você acha mais fácil guardar o livro e fazer outra coisa, qualquer coisa. É justamente esse tipo de resistência que nos impede de perseverar em nossas boas intenções, mesmo quando se referem a uma atividade tão claramente benéfica quanto o trabalho que realizamos neste livro. É importante notar que abrir mão da resistência não significa que você deva deixar que os outros o controlem. Você pode continuar a defender o que é certo sem qualquer resistência. Se você já praticou artes marciais, como Aikido, Karatê, Taekwondo, saberá que se bater em alguém com o punho fechado, você se machucará. Mas se você afrouxar um pouco, deixando sem resistência, você tem muito mais poder e muito mais força. Quem pratica artes marciais sabe que quando o oponente te ataca, se você não resistir, pode usar essa energia contra ele. A mesma coisa acontece toda vez que você deixa de lado o sentimento de resistência. Você tem mais força com menos esforço e mais resistência emocional e resiliência. O que é resistência? Você já começou um trabalho com uma exaltação fanática e, a certa altura, perdeu o entusiasmo. Isso é resistência. A resistência é completamente insidiosa. É uma das coisas que mais nos impede de ter, fazer ou ser o que queremos na vida. Na verdade, muitas vezes resistimos ou nos opomos a coisas que realmente gostamos e que nos interessam. E o fato de alguém nos dizer para fazer algo seguro torna-se um gatilho para a resistência. Isso pode aparecer mesmo quando gostaríamos de fazer o que nos mandam fazer. A resistência pode ser autossabotadora e autodestrutiva, ela age constantemente, pois vivemos em um mar de deveria, tenho que, deve, e outros imperativos. Sempre que há um imperativo, surge a resistência. Quando eles dizem que você deve fazer alguma coisa, ou que você tem que fazer alguma coisa, o que você sente por dentro? Que não me diga o que fazer. A mesma coisa acontece quando você diz a si mesmo o que fazer. Se você diz a si mesmo, você tem que consertar as contas, o que acontece? Certamente você responderá: ah, sim. Ou se você disser a si mesmo: é melhor você não voltar para
A resistência é apenas mais um programa que fizemos para proteger outros. Você poderia aceitar o sentimento de resistência? A resistência é como querer avançar pisando no freio. Programas. No capítulo 12, explicarei o que são programas e como eles nos afetam. Ele então pergunta: você faria? Faça isso, referindo-se a um hábito que você deseja abandonar. Você pode se encontrar fazendo a mesma coisa, e com maior intensidade ou frequência. Assim é a nossa mente. Asterisco: sempre que você acha que deve ou tem que fazer alguma coisa, você está em estado de resistência. Só não gostamos que nos digam o que fazer. No entanto, continuamos dizendo a nós mesmos, e então ficamos surpresos que não nos divertimos e coisas que não são feitas. Resistência é quando ainda não decidimos fazer ou não fazer algo, mas fazemos assim mesmo, e é difícil. Para facilitar para nós, tudo o que temos a fazer é decidir fazê-lo e fazê-lo, ou decidir não fazê-lo e não fazê-lo. Quando? A primeira vez que me lembro da intervenção da resistência na minha vida, eu era muito jovem. Um padrão de resistência começou um dia em que me senti retraído e não queria sair para brincar. Adoro sair para brincar com meus amigos da rua onde morava, mas naquele dia queria ficar sozinha e brincar com meus brinquedos. Mas o fato de eu estar sozinho incomodou minha mãe, então ela insistiu que eu fosse brincar com meus amigos. A resistência é a oposição à força, real ou imaginada. Resistência de liberação. Como essa situação se repetiu várias vezes seguidas, logo se tornou uma fonte de discussão entre minha mãe e eu. Sem perceber, minha mãe me levou a resistir a brincar com meus amigos. Só senti oposição ao seu dever, mas durante muitos anos pensei que não gostava de jogar com os outros, o que simplesmente não é verdade. A resistência está empurrando o mundo para que ele empurre na direção oposta. Para liberar a resistência sempre que perceber que a sente, você pode usar o processo básico de liberação de 3 etapas que aprendeu no capítulo 1. Você mesmo pode ler as perguntas ou pedir a alguém que as revise para você. A resistência se manifesta de muitas maneiras, algumas muito sutis. Talvez você se esqueça de coisas que são importantes para você. Ou talvez você veja que aos poucos está se afastando das coisas que são realmente úteis para você. Suponha, por exemplo, que você se saia muito bem com o lançamento. Você gosta, e acha que é a melhor coisa já inventada depois do pão fatiado. Então, depois de alguns dias, algumas semanas ou alguns meses, você tem dificuldade em se convencer a fazer isso, mesmo que tenha experimentado em primeira mão como isso é útil para você. O que aconteceu? Você encontrou a resistência. Muito provavelmente, você fez o lançamento 1, deveria. Asterisco: sentir ou pensar, não posso, é resistência. Requer um esforço consciente para superar o esforço inconsciente, hábito, de reprimir os sentimentos. Este hábito inconsciente é a resistência. Passo 1. Permita-se aceitar a resistência neste momento. Em situações como essa, o deveria cria uma força oposta igual ou maior que a força que você exerce ao tentar fazer algo acontecer. Etapa 2. Faça a si mesmo uma das 3 perguntas a seguir: posso deixar de lado essa resistência? Aqui estão algumas definições de resistência que podem ajudá-lo a reconhecê-la. Eu poderia me permitir sentir a resistência agora. Durante 30 anos, precisei de muito esforço para limpar meu apartamento. Odiei o momento em que tive que enfrentar o problema. Hoje estou 100% motivado a jogar fora tudo o que não funciona mais. Pela primeira vez na minha vida, posso dar 2 passos seguidos no meu quarto sem tropeçar em nada. Ele sempre dava a desculpa de que não tinha tempo. 4. Repita este exercício várias vezes seguidas e continue com o que estava fazendo. Você descobrirá que tudo em sua vida se tornará mais fácil para você quanto mais você deixar de lado a resistência. Mas hoje, tenho 4 empregos diferentes, que me mantêm ocupado cerca de 80 horas por semana, e ainda tenho energia e tempo para limpar. E não é que eu seja um jovem com energia sem limites. O que eu tenho, e o que o método Sedona me deu, é a liberdade de fazê-lo. Passo 3. Repita os 2 passos anteriores quantas vezes forem necessárias, até se sentir livre. Terence O'Brien, Tóquio, Japão.
Quando você realmente entender que pode abandonar a resistência, descobrirá que o faz sem ter que pensar muito sobre isso. Como sempre, ele acha que sim e não são respostas aceitáveis. Muitas vezes você vai deixar ir mesmo se disser não. Portanto, responda às perguntas que você escolher sem parar para pensar muito nelas. Você não quer criticar após o fato ou entrar em um debate interno sobre os benefícios de liberar sua resistência ou as consequências de liberá-la. 3 outras maneiras de remover a resistência. Seja qual for sua resposta, passe para a próxima etapa. Todos nós carregamos resistência em nossas costas, então podemos olhar ao redor para encontrar coisas das quais oferecemos resistência e das quais podemos nos libertar. Tente o seguinte. Os resultados podem ser sutis no início. No entanto, muito em breve eles se tornarão manifestos, especialmente se você for constante. Você pode descobrir que tem várias camadas de resistência a um determinado problema, portanto, a liberação completa pode levar algum tempo. No entanto, cada camada que você solta desaparece para sua vantagem. 1. Olhe ao redor da sala onde você está no momento e pegue qualquer coisa. Jane ministra cursos sobre gerenciamento de tempo em empresas há anos. Mas sua própria capacidade de procrastinar permanece, como ela diz, viva e bem. No entanto, em vez de se punir por esse hábito, é muito mais fácil deixar de lado sua resistência, que faz parte de deixar tudo para amanhã. Ela se pergunta: ela poderia aceitar o quanto eu não gosto dessa tarefa terrível? Em seguida, escolha pequenos pedaços da tarefa para começar e observe a ganhar velocidade. Não, você nem sempre avança com coros de anjos cantando às suas costas, mas você segue em frente com mais facilidade. A verdade desvenda. 2. Concentre sua resistência nele e pergunte a si mesmo: eu poderia sentir tanta resistência quanto possível a esse objeto? Como qualquer outra coisa, deixar de lado a resistência não vai funcionar a menos que você realmente faça isso, diz Jane. Mas quando você faz isso, é uma técnica perfeita. 3. Em seguida, siga os 3 passos básicos de liberação para deixá-la ir. Posso deixá-la ir. Então há uma sensação de movimento e mudança de perspectiva. Eu faria. Quando? É um ótimo exercício para quando você tem tempo no trabalho, em movimento ou sempre que quiser se sentir mais no fluxo e no clima de levantar e ir. Outra ótima maneira de liberar a resistência é admitir que, quando você se opõe a ter, ser ou fazer algo, provavelmente também se opõe a não ter, ser ou fazer. Quando isso acontecer, aplique o seguinte processo. 1. Pense em algo que você resiste a fazer. Agora pergunte a si mesmo: eu poderia me permitir deixar de lado minha resistência em fazer? Eu faria. Quando? 2. Então pergunte a si mesmo o contrário. Eu poderia me permitir deixar de lado minha resistência em não fazer? Eu faria. Quando? 3. Repita as 2 primeiras séries de perguntas até sentir a resistência desaparecer. Então veja com que facilidade você faz o que precisava ser feito. Esse mesmo processo serve para liberar em coisas que você resiste em ter ou ser. Basta substituir as palavras ter ou ser pela palavra fazer. Você está se perguntando como você pode colocar essa técnica em prática em sua vida. Vejamos 2 possibilidades. Suponha que você resista a não ter dinheiro, um sentimento muito comum, sem dúvida. Pense que você provavelmente também resiste a tê-lo. Se você não fez, é provável que você já tenha mais do que o suficiente. Ou suponha que você resista a ficar sozinho, a não ter um relacionamento. Libere ambos os lados dessas questões e veja o que acontece em sua vida. Acho que você terá uma agradável surpresa. Muitas vezes, quando tentamos libertar e não conseguimos, sabemos que atingimos um muro de resistência. Se isso é o que acontece com você, outra maneira de abordar o problema é permitir-se manter sua resistência obstinada. Uma vez que você tenha se dado permissão para fazer o que já está fazendo, espaço suficiente será criado dentro de você para você se soltar. Apenas pergunte a si mesmo: você poderia me dar permissão para esperar um momento? Muitas vezes acontece que neste ponto a pessoa é liberada espontaneamente. Mas se a resistência não se desprender completamente, volte às 3 perguntas básicas de liberação.
eu poderia deixar de me segurar. Eu faria. Quando? Você pode alternar várias vezes entre permitir-se segurar e liberar-se habitualmente. Bob se define como uma pessoa que tem muitos problemas com resistência. Normalmente, sou determinado e firme, mas há alguns dias tive um dia em que não consegui decidir nada. Era como se o lápis estivesse preso a um leque. No final, decidi deixar o lápis ali, e a situação foi corrigida imediatamente. Bob geralmente percebe que sua resistência desaparece à medida que ele mergulha nela, ou se pergunta: será que eu poderia me dar ao luxo de colocar toda a resistência que estou apresentando? A exploração. Entrar em contato com a resistência. Durante os cursos do método Sedona, muitas vezes fazemos um exercício simples, mas poderoso, projetado para nos ajudar a entender como é a resistência no reino físico. Quanto melhor soubermos como nos conectar com o sentimento de resistência, mais fácil será deixar ir. Portanto, recomendo que você aborde este exercício. Repita este exercício várias vezes, alternando a mão que empurra e a mão que resiste, e observe seus sentimentos ao soltar. Com o método Sedona à minha disposição, não me sinto mais impotente quando surgem sentimentos negativos. Quando terminar, passe algum tempo refletindo sobre o exercício e usando o processo básico de liberação para deixar de lado quaisquer pensamentos ou sentimentos que surjam. Eu tenho uma ferramenta para me forçar a ser forçado a entrar em uma espiral que me afunda, e até mudar minha maneira de pensar. Mais com o coração do que com a mente. Em outras palavras, não tente encontrar o resultado correto. Não existe. Explore a resistência física com um parceiro. Dr. Saul Weiner, Buffalo Grove, Illinois. O exercício pode ser feito de duas maneiras. Na primeira versão, uma pessoa faz isso. Nesta versão do exercício, lembre-se que é uma exploração, e não sobre quem é o mais forte ou pode derrubar o outro. É muito importante nunca fazer nada que possa ferir emocionalmente seu parceiro. Na segunda, é feito com outros colegas. A maioria das pessoas acha útil deixar de lado a resistência e os sentimentos por trás dela. Para começar, vocês ficam de frente um para o outro e olham nos olhos um do outro. Decida quem vai empurrar e quem vai resistir. Neste exemplo, vamos supor que seu parceiro empurre. Em seguida, estendendo os dois braços para os lados, junte as palmas das mãos. Explore apenas a resistência física. Agora seu parceiro empurra suavemente contra suas mãos. Você apenas resiste ao empurrão, mantendo as duas mãos firmes. A pressão aplicada deve ser forte o suficiente para que ambos sintam a resistência, mas não tão forte que o resistente tenha medo de cair. Para começar, coloque as mãos à sua frente como se fosse rezar, com as palmas das mãos se tocando. Decida arbitrariamente qual mão vai empurrar e qual vai resistir. Com o qual você decide que vai empurrar, empurre suavemente o outro, que resiste, e faça-o ficar na posição. À medida que seu parceiro empurra suas mãos, permita-se entrar em contato com o que parece resistir. Em seguida, solte a resistência da melhor maneira possível, sem tentar controlar ou fazer nada em particular com as mãos. Basta deixá-los fazer o que eles querem. Ao fazer isso, permita-se experimentar, com o melhor de sua capacidade, como é resistir. Em seguida, troque os papéis e repita o exercício. Quem empurrava agora resiste, e vice-versa. Troque de papéis várias vezes, até que ambos tenham uma ideia clara de como é resistir e deixar de lado a resistência. Em seguida, solte a resistência ao empurrão sem tentar controlar ou fazer qualquer coisa em particular com as mãos. Basta deixá-los fazer o que eles querem. Durante a realização deste exercício, é possível que você descubra em si mesmo e nos outros alguns padrões relacionados à resistência. Sinta-se à vontade para compartilhar suas descobertas com seu parceiro depois de terminar o exercício, mas evite iniciar um debate intelectual. Eles devem apoiar um ao outro, por sua vez, liberando o que quer que surja. Ser amável medo L9. Pagar as contas raiva L9 limpe a casa 9 deprimido ir trabalhar cansado L. Ele pode ser aplicado a um determinado tópico que você escolher na folha, coisas que eu acho que preciso fazer, acima, ou você pode usá-lo simplesmente para se libertar dessa atração interior que todos nós experimentamos como uma resistência.
Você pode ler as perguntas para si mesmo ou pedir a alguém que compartilhe o processo de liberação para lê-las para você. Aliás, ao se libertar, você tem a opção de substituir o pronome de segunda pessoa, eu, pelo pronome de segunda pessoa, você, se isso tornar o processo mais natural para você. Comece fazendo uma lista na primeira coluna de tudo o que você acha que tem que fazer. Para começar, pense em algo que você acha que deveria fazer, tem que fazer ou é importante fazer, qualquer uma dessas possibilidades. Veja como você se aperta por dentro quando pensa nisso, como empurra. Repita os passos acima e continue liberando o que você sente agora até que esteja totalmente liberado naquela seção da primeira coluna. Lembre-se também de liberar seus chamados sentimentos positivos, para que você possa passar para estados mais elevados de energia. Em seguida, pegue cada uma dessas coisas, ou itens, e escreva como você se sente agora sobre isso. Pode ser que mais de uma emoção esteja envolvida. Ao fazer essa exploração, verifique especialmente se há resistência, bem como outros sentimentos que possam surgir. A versão escrita. O processo de deixar ir a resistência. Em seguida, libere totalmente cada sentimento, e qualquer resistência. Quando estiver totalmente liberado, você pode marcar esta seção ou risca lá. Coisas que tenho que fazer. Você pode usar esse processo para começar a liberar ou continuar a liberar sua resistência. O processo a seguir foi desenvolvido para ajudá-lo a liberar sua resistência. É fácil de usar. Para se preparar, faça 2 colunas em uma página em branco do seu diário de lançamento. A primeira coluna é chamada Coisas que eu acho que tenho que fazer. A segunda, qual é o meu sentimento sobre isso agora? Ponto. Qual é agora o meu sentimento sobre isso? Coisas que tenho que fazer. Coisas que eu acho que tenho que fazer. Você poderia aceitar esse sentimento de resistência? Você poderia simplesmente permitir que ele estivesse lá. Então você poderia deixá-lo cair. O farias? Quando? Agora pense na mesma coisa ou em algo diferente que você acha muito importante fazer, ou que alguém lhe disse para fazer, por exemplo, perder peso, parar de fumar, ganhar mais dinheiro, pagar suas contas ou quitar dívidas. Observe que isso cria imediatamente uma resistência dentro de você. Você poderia aceitar esse sentimento de resistência? Então você poderia deixá-lo ir. O farias? Quando? Em seguida, pense em outra coisa em sua vida a qual você resiste. Também tendemos a resistir a coisas que temos que fazer repetidamente, mesmo coisas tão simples como escovar os dentes, tirar o lixo ou cortar a grama. Para muitas pessoas, as tarefas de manutenção que fazemos com frequência, como lavar a louça, são grandes palavras. Sinta realmente o que significa resistir. Aceite isso. Deixe-o estar lá, então você poderia deixá-lo ir. O farias? Quando? Encontre outra coisa em sua vida que você resista. Existem certas sensações às quais nos opomos, como ruídos muito altos ou luzes muito intensas, ou certas inflexões da voz das pessoas, até certos cheiros. Procure algumas dessas coisas às quais você se opõe à resistência. Você poderia aceitar essa resistência em sua consciência. Então você poderia deixá-lo cair. O farias? Quando? Também resistimos a certas pessoas. Agora pense em alguém em sua vida a quem você se opõe. Lembre-se de que a resistência não significa que você não se importa com essas pessoas. Às vezes, até resistimos a quem amamos. Você pensa em alguém. Pode ser um sogro, algo bastante comum, ou qualquer outra pessoa em seu ambiente. Você poderia permitir essa resistência em sua consciência. Você poderia aceitar. Então você poderia deixá-lo cair. O farias? Quando? Outra coisa importante a que resistimos são nossos sentimentos. Muitas vezes não queremos sentir o que sentimos, especialmente se o descrevemos como desagradável. A maioria das pessoas se opõe a certas emoções mais do que a outras, como medo ou raiva. Neste momento, você sente que está resistindo a certos sentimentos. Você poderia permitir essa resistência em sua consciência. Você poderia se dar ao luxo de aguentar por um momento. Então você poderia deixá-lo cair. O farias? Quando?
Agora pense em algo que você está relutante em fazer e que acha divertido. Curiosamente, muitos de nós resistimos a coisas que nos são benéficas, que gostamos de fazer. As dúvidas permanecem. Por causa disso, pode parecer que nunca encontramos tempo para atividades prazerosas. Você poderia se permitir sentir a resistência? Aceite isso em sua consciência. Então você poderia deixá-lo cair. O farias? Quando? Também resistimos ao nosso corpo, certas sensações, ou como elas se parecem. Mesmo quando estamos em um peso ideal, como se isso fosse possível em nossa cultura obcecada por peso, a maioria de nós é obcecada por quilos e pela aparência, e seja o que for, nós aguentamos, mesmo que estejamos tendo um ótimo dia. Portanto, procure algo sobre seu físico que você resista, algo sobre seu corpo, seja como ele se parece, como você se sente ou algo semelhante. Apenas aceite a resistência em sua consciência. Você poderia liberá-la? O farias? Quando? Qualquer um dos tópicos acima seria ideal para uma análise mais aprofundada. Use esse processo sempre que sentir que está resistindo ou gostaria de se integrar melhor ao fluxo da vida. Fique no fluxo. Se não houvesse resistência, todos seríamos libertados imediatamente. Portanto, é importante que continuemos a liberar constantemente a resistência, para permitir que nossos sentimentos venham à tona e se afastem. Ao continuar a ler este livro e trabalhar no processo descrito nele, lembre-se de liberar a resistência sempre que se sentir preso. Aqui estão 3 dicas importantes para lidar com a resistência e permanecer no fluxo. Pergunte, não imponha. Já falamos sobre o que acontece quando alguém lhe diz que você tem que fazer, ou deveria fazer alguma coisa. Imediatamente provoca resistência. Quando você é quem manda, seus imperativos também geram resistência nos outros. Portanto, seja inteligente. Evite provocar resistência desnecessária nos outros e, para isso, em vez de contar coisas, pergunte. Se você adquirir esse hábito, notará que obterá muito mais cooperação. Nesse sentido, também recomendo que você se comunique dessa mesma forma, para obter mais colaboração e menos resistência de dentro. Faça o que você faz e não faça o que você não faz. Muitas vezes pensamos que deveríamos estar fazendo algo diferente do que fazemos, ou que deveríamos estar fazendo algo que não fazemos. A maneira de resolver o dilema é permitir-se fazer o que está fazendo quando está fazendo, e não fazer o que não está fazendo quando não está fazendo sem o fardo da dimensão extra de deve. Sempre que você se deparar com o deveria, reserve um minuto para liberar sua resistência. Tenha em mente que isso não significa que você deve ficar preso em uma rotina. Na verdade, você obterá o oposto. À medida que você abandona os deveres e a resistência correspondente que eles geram, você descobrirá que faz facilmente o que está fazendo, sem ficar obcecado com o que não está fazendo. Isso inclui qualquer coisa que você tenha tentado fazer ou não fazer. Você sairá da rotina que a resistência criou em sua vida. Reduz a pressão. O que você está fazendo parece difícil para você. É um sinal claro de que você se deparou com uma parede de sua própria resistência. Você provavelmente está pressionando a si mesmo ou sentindo a pressão de outra pessoa. No primeiro caso, tome uma decisão consciente de remover a pressão. O resultado será que você provavelmente notará que consegue fazer muito mais fácil, rápido e ainda mais eficiente e divertido, o que está tentando fazer. O seguinte é um fato interessante: você não pode sentir que os outros o pressionam. Você só pode sentir que você pressiona por sua vez. Portanto, se você sentir que os outros estão pressionando você, deixe de lado seus sentimentos de querer retribuir a pressão ou resistir à pressão deles. A consequência será que você descobrirá que tudo o que fizer será feito com muito mais facilidade e graça. Antes de passar para o próximo capítulo, discuta como a resistência bloqueia as intenções que você escreveu no final do capítulo 1. À medida que você libera sua resistência nessas áreas, comece a notar a facilidade e o fluxo que estão sempre presentes, bem como o aumento da facilidade e fluidez que estão sempre presentes, além da maior facilidade e fluidez que se manifesta quando você libera a resistência. Quanto mais você praticar o abandono da resistência, melhor você se sentirá e mais fácil será sua vida.
A resistência pode ser um grande obstáculo para conseguir o que você quer e se sentir do jeito que você quer se sentir. Mas você pode facilmente deixar isso de lado e aproveitar os benefícios de uma vida sem resistência e cheia de todos os seus desejos. As coisas funcionam como explicado abaixo. Talvez tenhamos uma experiência que não gostamos, o chefe grita conosco, ou algo acontece com alguém que amamos, um amigo fica doente ou sofre um acidente, ou talvez não gostemos das notícias que ouvimos naquele dia, o mercado de ações quebra. Por isso, queremos mudá-lo. Pensamos, espero que isso não aconteça comigo, ou, espero que isso nunca aconteça novamente, e é aí que ficamos presos. A mente vê e cria imagens, por isso não traduz com precisão as negociações, palavras não ou nunca. O resultado é que inverte nossas esperanças e as mantém assim. Você provavelmente já ouviu a oração da serenidade. E se você for como a maioria de nós, notará que às vezes fica esperando uma resposta. Bem, aqui você tem isso. Ao fazer o que foi dito neste capítulo, você descobrirá uma maneira de aceitar as coisas que não pode mudar. Você verá que está mudando com facilidade e coragem tudo em sua vida que precisa ser mudado. E, além disso, você terá à sua disposição a sabedoria para distinguir as duas situações. Quanto às coisas que precisam ser mudadas, examine sua experiência pessoal. Revise rapidamente sua vida e faça uma lista mental de tudo que você gostaria de mudar. É provável que seja um relacionamento extenso, com grande parte de seu conteúdo tendo uma longa história. Até agora, muitas coisas que você queria mudar não mudaram, certo? Embora a mente nos diga que querer mudar alguma coisa vai realmente mudá-la, ou querer mudar o que precisa ser mudado nos fará trabalhar nisso, na maioria dos casos o oposto é verdadeiro. Quando nos concentramos no desejo de mudar um problema, nossa consciência disso faz com que ele persista. Mantemos a questão em nossa mente, para mudá-la ou resistir a ela. Reinhold Niebuhr. Oração da serenidade. Como o desejo de mudar as coisas nos ajuda. Além do benefício óbvio de nos sentirmos melhor quando nos soltamos, existem outros. Vamos começar analisando a aceitação. Nem sempre é fácil aceitar o que não podemos mudar. A mente se rebela contra tal ideia. No entanto, quando deixamos de lado o desejo de mudar as coisas como estão, naturalmente nos movemos para um estado de maior aceitação, sem ter que trabalhar para que isso aconteça. Conceda-me, Senhor, a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso mudar e a sabedoria para ver a diferença. Qual é a resposta? É tão simples que pode confundi-lo. Deixe de lado o sentimento de querer mudá-lo e isso, se refere a qualquer coisa em sua vida, ou que esteja dentro de sua experiência pessoal, que você não goste e deseje era diferente de como é, incluindo eventos passados. É uma solução que, se permanecer aberto à sua elegância e simplicidade, tem o poder de o libertar. Se você não acredita em mim, tente agora não imaginar um sapato. O que aconteceu? Como a maioria de nós, você verá imediatamente um sapato em sua mente. Quanto mais tentamos não criar o que não queremos, mais fortemente nos apegamos a essa ideia, então maior a probabilidade do que acreditamos em nossa realidade. 5. Sua chave para a serenidade. Deixar de lado o desejo de mudar o que você sente agora é a chave para alcançar a serenidade quando tem sido difícil para você liberar certos sentimentos ou crenças, ou quando você se sente inseguro quanto à liberação. Quando hesitamos em deixar ir, muitas vezes é porque queremos permanecer no controle. Este passo pode nos ajudar a liberar nossa necessidade de controle. No capítulo 4, examinamos diferentes processos para abandonar a resistência. Essa é outra maneira de abordar o mesmo tipo de dilema. Você pode usá-lo como mais um passo em qualquer ponto do seu processo de liberação, então deixar de lado o desejo de mudar as coisas funciona como uma válvula de segurança para o método. Você poderia deixar de querer mudá-lo. Você faria se pudesse. Então qual é a solução? Muito fácil. Livre-se da sensação de querer mudar alguma coisa, e imediatamente as imagens indesejadas sobre a mesma coisa que você guarda em sua mente desapareceram, então você irá corajosamente trabalhar para mudar o que precisa ser mudado. Se você ficar preso, deixe de lado o desejo de mudar essa situação.
Basta perguntar a si mesmo: eu gostaria de mudar isso? A resposta será invariavelmente: sim. Então comece a soltar. O seguinte é um breve processo que você pode tentar. Leia as seguintes perguntas na segunda pessoa: você poderia. Ou na primeira pessoa: você poderia. Sempre que tiver dificuldade em deixar ir ou sentir algo de que não gosta. É um processo em que um colega também pode ajudá-lo. Antes de tudo, veja se você se sente um pouco preso em algo em sua vida, ou se ficou paralisado em algum ponto do processo de desapego. Você poderia se permitir aceitar esse sentimento preso com o melhor de sua capacidade. Finalmente, como podemos distinguir entre o que podemos e o que não podemos mudar? Existe um processo muito simples. Sempre que você não tiver certeza se deve mudar algo em sua vida ou deixá-lo continuar como está, decida deixar de lado o sentimento de querer mudá-lo. Se você se libertar desse sentimento, e é algo que não pode ser mudado, você descobrirá que o aceita como é sem nenhum esforço. Por outro lado, se é algo que precisa ser mudado, deixar ir ajuda você a agir facilmente para que a mudança aconteça. Experimente este princípio em sua vida e veja o que acontece. Tal como acontece com tudo neste livro, por favor, não aceite apenas o que eu digo. O melhor método de autoajuda que já vi. No início, usei o método para me ajudar a controlar minhas explosões de raiva. Quando criança, sofri abuso psicológico. Tornei-me um conselheiro psicológico para ajudar outras pessoas que sofreram tanto ou mais do que eu. Mas apesar da minha formação e estudos, nada que tentei teve o efeito desejado. Desde que aprendi sobre o método Sedona, percebi muitas vezes as razões e sentimentos por trás do meu comportamento destrutivo. Deu-me a liberdade que sempre procurei. Obrigado. Em seguida, verifique se você tem o desejo de mudar a situação travada. Se sim, você poderia se permitir ter esse sentimento também. Agora, você poderia deixar de lado o desejo de mudar a geleia. Obrigado da minha família. Eu finalmente me encontrei. O Farias. Dona B. Giscler, Morgan City, Los Angeles. Quando? Observe como você se sente agora. Você se sente tão preso? Menos preso. De qualquer forma, você ainda sente alguma vontade de mudá-lo. Preso em um sentimento. Quando? Mais uma vez, observe como você se sente por dentro. Se você esteve aberto a essa experiência, provavelmente já está um pouco, se não muito, mais leve. Agora olhe para dentro de você novamente. Veja se ainda existe aquele desejo de mudar como você se sente. Se houver, você poderia deixar de lado o desejo de mudá-lo. O farias? Quando? Sim, liberar o congestionamento pode ser tão simples. É por isso que eu aconselho você a cultivar o hábito de observar quando quiser mudar o que sente. Embora o processo possa parecer óbvio para você por cima, quando aprendi o método, muitas vezes esqueci que existia essa maneira de deixar ir. Mas sempre que eu me lembrava de me perguntar se havia algo que eu queria mudar, então eu conseguia abrir mão do desejo de mudar aquele sentimento que parecia intransponível alguns minutos antes simplesmente sumia. Os instrutores das primeiras aulas do método Sedona que participei sabiam que era uma maneira fácil de me libertar. Até virou piada entre eles. Primeiro, eu passava alguns minutos reclamando porque era um grande negócio, eu realmente trabalhei nisso, e ainda assim ele se recusou a ir embora. Então eles apenas me perguntaram se você gostaria de mudar isso. Isso costumava ser o suficiente para me libertar espontaneamente, muitas vezes com risadas incontroláveis. Lester Levinson encontrou nesta técnica uma das primeiras chaves para libertar-se das limitações internas. Quando o descobriu, revisou sua vida e observou que queria mudar tudo, até coisas sem importância, como o final de filmes e eventos inconsequentes de muitos anos antes. Quando ele abandonou o desejo de mudar as coisas, ele foi capaz de remover facilmente muitas de suas limitações internas e se sentiu mais feliz do que jamais sonhou ser possível. E não parou por aí, claro. Frank. Serenidade em meio ao caos. Frank é um promotor que lida com contravenções em um tribunal importante. Os casos em que trabalha, diz ele, são como geada na geladeira, infrações de trânsito e pequenos furtos, principalmente. A agenda é sempre muito extensa, então o caos é enorme.
Antes, ele era facilmente abalado por tal atividade frenética. Mas desde que ela estudou o método Sedona há alguns anos, lidar com todo esse trabalho e as diferentes personalidades de quem se apresenta perante o tribunal ficou muito mais fácil e quase não exige nenhum esforço. O que muitos promotores levam horas para resolver, Frank resolve com calma e em poucas horas. Diz Frank, um juiz me disse, a maioria dos promotores, quando interrompidos, precisam de tempo para se reagrupar. Se acontecer assim 6 vezes, eles ficam irritados. Se 10 acontecer, eles estão prestes a atacar a jugular de qualquer um. Mas no seu caso, já vi você ser interrompido 40 vezes. Você calmamente ajudaria a todos, e então imediatamente se concentraria e pegaria o fio do que estava dizendo. Ele ficou impressionado com a imperturbabilidade que estou desenvolvendo. Garanto que ainda estou trabalhando nisso. Mas quando as pessoas me irritam, faço um exercício de liberação correspondente. Então eu me divirto e sou muito mais carinhoso com os outros, mesmo no tribunal. Sinto-me muito mais livre e leve. Frank muitas vezes se pergunta: eu poderia me dar ao luxo de ter um dia calmo e natural? Você poderia me permitir tratar todos com respeito? Você poderia deixar de lado qualquer comportamento de autossabotagem, passado, presente ou futuro? Algum tempo atrás, ele percebeu que poderia praticar a liberação em qualquer coisa. Se ele parasse de querer mudar o que estava acontecendo ao seu redor na sala, seu humor mudava naturalmente. Muitas vezes, liberar o desejo de mudar uma determinada pessoa ajuda a ganhar casos.